Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o empresário Beto Buzzero. Beto, um grande prazer recebê-lo. O prazer é nosso, é sempre bom estar com os amigos questionando e discutindo as questões da cidade. Bem, vamos falar sobre sustentabilidade, sobre o futuro de Santos, geração de emprego. Beto, sustentabilidade é a palavra do momento, todo mundo inteiro preocupado com questões ambientais, com projetos realmente que possam gerar emprego e renda sem afetar o meio ambiente. Como que você vê essa questão? Eu vejo essa questão muito mais complexa do que realmente ela parece. Há toda uma questão social também envolvida com essa questão ambiental. E é preciso que todos nós tomemos consciência dessa questão social, porque muitas pessoas, vamos dizer que dependem dessa questão de sustentabilidade, reciclagem e etc. Você acha que os empresários estão fazendo o que poderiam fazer, que o poder público faz o que deveria fazer e que a sociedade também está fazendo a sua parte, Beto? De certa forma, eu tenho percebido que o empresariado tem colaborado bastante nessa questão de meio ambiente, sustentabilidade, com campanhas de conscientização, só que o poder público, por sua vez, aparenta que faz alguma coisa conscientizando e até mesmo operacionalmente falando, mas o que eu tenho percebido, isso é uma opinião minha, é que poderiam sim fazer muito mais do que falam que fazem. Mas você não acha que falta também um debate com a juventude, nas escolas? A gente vê hoje muito matemática, português, inglês, mas um debate mais amplo, desde da base, da criança, para que ela já cresça informada, debatendo ideias para o futuro da cidade e do país? Essa conscientização, desde da infância, vem acontecendo nas escolas, em parceria com o poder público, do empresariado, né, do poder público com o empresariado, mas efetivamente o trabalho operacional não vem acontecendo. Então, eu tenho alguns números que podem não ser exatos, mas são aproximados com relação ao orçamento da cidade de Santos com relação ao lixo, e que parte desse, quer dizer, vamos falar em 1/5 desse orçamento sendo destinado às instituições que tenham esse comprometimento com o meio ambiente, com a sustentabilidade e cunho social, já seria uma vitória imensa para a sociedade como um todo. Então falta mais ação por parte do poder público, na sua opinião? Eu acredito que sim. E é uma questão a ser discutida com a comunidade. Não adianta eles se fecharem em uma sala para discutir essa questão de como fazer, porque a comunidade que sofre com essa questão e que pode ser beneficiada com essa questão tem muito mais a acrescentar do que propriamente só reclamar e questionar. Bem, todo mundo fala que o Brasil é um dos países emergentes, a bola da vez, não é? Um dos. A economia brasileira crescendo, menos do que a gente gostaria, mas continua crescendo, apesar da crise na Europa, da crise nos Estados Unidos. Como é que você vê hoje a situação, a economia do Brasil, em especial da Baixada Santista? Essa descoberta do pré-sal foi uma coisa que alavancou muito a economia de Santos, o desenvolvimento, o crescimento da cidade. E, de certa forma, foi um crescimento desordenado. Eu acredito que, junto com o crescimento, que é bom, o crescimento não só imobiliário, econômico e etc., também veio com alguns problemas, porque não há um planejamento, não houve um planejamento prévio e não há ainda um planejamento efetivo e inteligente que comporte esse crescimento que a cidade está sofrendo. Então a gente está sofrendo aí, já estamos sofrendo e vamos sofrer cada vez mais essa questão aí a questão viária da cidade. Quer dizer, você vê aí avenidas e ruas que não costumavam ter trânsito, hoje totalmente paradas em horário de rush. A questão desses prédios muito altos e, quer dizer, de certa forma o consumo de água vai aumentar, o consumo de luz vai aumentar.
Nós não temos, por exemplo, uma infraestrutura de segurança adequada para atender uma eventual emergência, um acidente que possa acontecer em andares altos por parte do Corpo de Bombeiros. Então, a gente tem que tomar muita atenção e já fica a dica aí para o poder público, que eu acho que precisa ser feito imediatamente um planejamento mais inteligente e eficaz. Você falou da questão do trânsito, a entrada da cidade está complicada para quem vem de São Paulo, para quem vem... E está ficando difícil chegar em Santos, não, Beto? Além de difícil, eu vejo que está perigoso. Santos sempre teve esse problema na entrada da cidade, quando afunila ali na Anchieta. E tem um problema que também é grave, não deixa de ser grave, que é a questão quando chega a entrada, o viaduto de entrada para a zona portuária. Os caminhões que estão geralmente na faixa da direita têm que cruzar para a faixa da esquerda para poder subir nesse viaduto. E para mim isso foi uma obra sem inteligência alguma. Eu acho que o viaduto podia, sim, sair da mão direita e passar por cima da Anchieta para poder entrar na zona portuária. Isso é um despropósito, deveria ser pensado. Investimento na cidade tem que ser feito com inteligência. Nós não temos mais tempo e nem dinheiro no orçamento para que possa fazer investimentos errados. A gente não tem mais tempo para isso. O crescimento da cidade está muito rápido. Bem, essa obra, por exemplo, que você citou, não seria uma obra que teria que ser feita em conjunto? Administração municipal, estadual e federal, não se resume a apenas um governo? Com certeza, já que a zona portuária trata-se de uma zona... Afinal, estamos falando do maior porto da América Latina. E não o melhor. Pode se tornar o melhor se houver aí uma integração porto, cidade e ter pessoas aí comprometidas com a questão e não separar essas responsabilidades, porque a vocação da nossa cidade é portuária, sempre foi portuária, e eu acho que podemos agregar outras situações, por exemplo, turística e etc., mas sempre ligando o porto à nossa cidade. Nossa cidade é conhecida pelo maior porto e pelo Santos Futebol Clube. Bem, você apontou aí alguns problemas da cidade. Você acha que falta mais debate para a solução desses problemas? O debate que eu digo a toda a sociedade se engajar numa discussão? Eu acredito que é importantíssimo a participação efetiva da população, da comunidade nas questões da cidade, na questão política da cidade, na discussão de soluções, na discussão de problemas, na discussão inclusive orçamentária. Não dá para a gente não ter essa participação da comunidade. Eles são as pessoas que realmente sofrem com todos os problemas que estão acontecendo. E como é que você vê, apesar de todos os problemas e das perspectivas, o futuro da cidade de Santos? Eu só vejo coisa boa, desde que haja, sim, um comprometimento maior com a sociedade e com a cidade, por parte dos políticos que estão aí pleiteando cargos nesse ano. Então, eu, de certa forma, tenho essa minha opinião e é uma questão propriamente minha, que sirva de repente de alguma coisa positiva para as outras pessoas. Eu acredito que a população, a comunidade tem que ser ouvida sim. Ok, Beto. Um grande prazer tê-lo recebido. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui, agradeço a oportunidade, espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma nas questões aí que foram discutidas. A gente fica por aqui, mas o Jornal da Orla na TV continua na internet. A seguir, Jornal da Orla Turismo. Uma excelente semana a todos e uma ótima viagem.